Se você está investindo hoje, pensando na sua aposentadoria, pensando em ter uma renda passiva no futuro, mas não tem de fato um plano, não tem todos os meses uma lista do que fazer com o seu dinheiro, para tudo e presta atenção nesse vídeo que eu vou te mostrar algumas coisas básicas que você pode criar o seu plano. Criar um plano simples para todos os meses você executar ele, receber o seu dinheiro, seu salário, seu prolabório e fazer passo a passo com o seu dinheiro para investir pensando na sua aposentadoria. O meu nome é Thiago e eu falo aqui nesse canal sobre planejamento de aposentadoria através de investimentos. E hoje eu quero te explicar o que você pode fazer todos os meses para ter sucesso no seu objetivo. Independente se você já está começando a investir, se você já está investindo ou se você já está mais perto da aposentadoria. Eu converso com muita gente que está investindo, que está buscando melhorar, mas eu vejo que pouca gente tem um plano efetivo, que todos os meses acaba dispersando o seu dinheiro. Investe em ações, procura algum CDB de liquidez diária para investir, fica preocupado se tem que investir no Bitcoin ou em ações, em fundos imobiliários, fica buscando qual é a empresa do momento, a empresa que vai te ajudar a multiplicar o teu dinheiro. E tudo isso é válido, mas desde que você tenha um plano para se executar. Eu tenho um plano simples, um plano a longo prazo e um plano mensal, em que todos os meses eu abro esse documento e eu tenho escrito ali três itens. Três itens que eu vou te falar aqui. Eu vou te mostrar o item 1, o que eu faço, o item 2, o que eu faço, o item 3, o que eu faço, e no final do ano eu dou uma revisada nesse processo. É uma lista simples, inclusive eu coloco nesse documento, é um documento do Word, o site que eu vou entrar, o meu login, quais as regras que eu quero fazer. Então isso me facilita. Eu não preciso chegar no primeiro dia do mês, onde eu recebo o meu prolabore, e eu ficar procurando o que eu vou fazer. Eu já sei o que eu vou fazer, eu já tenho exatamente o que eu vou fazer. Talvez eu procrastine um pouco, não faça isso no dia 1º, faça isso no dia 2, no dia 5, lá no dia 10. Isso acontece, né? Eu já falei em outro vídeo que às vezes o nosso plano ele muda um pouquinho, a nossa rotina vai mudando um pouco as coisas, mas se a gente tiver um plano para seguir, acaba nos facilitando nesse ponto, né? E a primeira coisa que eu faço aqui com o meu dinheiro, quando eu recebo ele, todo dia 1, 2, 3, 5, depende do dia, eu vou no site do governo, no meu INSS e contribuo com o meu INSS. Eu já deixo nesse documento qual site eu entro, qual é o código que eu preciso entrar de usuário, qual é a minha senha. Eu já faço esse passo a passo para eu não precisar ficar procurando lá no dia. Onde é que está a senha, qual é o usuário, qual é o site. O site às vezes muda, isso dificulta um pouco. Então eu já deixo anotado nesse documento todos os itens que eu preciso para fazer isso. Esse é meu item 1. O item 1 é eu fazer isso. Eu vou nesse site do governo e faço essa contribuição, já pago. O meu segundo passo é pegar a parte de dinheiro que eu já tenho anotada nesse documento assim que eu vou fazer. Eu vou dar o exemplo aqui, por exemplo, de R$ 1.000. Então eu já deixo nesse documento anotado que todo dia 1 eu vou pegar R$ 1.000 e vou separar. Aí eu vou te dar como exemplo, tá? R$ 200 eu vou colocar num CDB de liquidez diária. Eu já coloco aqui qual CDB que eu vou colocar. E se tiver alguma regra que eu precise definir, eu já defino nesse mesmo documento. Daqui a pouco eu estou investindo no CDB do Nubank e eu vi durante o mês que eu passei a usar o banco C6, por exemplo, ou vice-versa. Eu já deixo nesse documento escrito que eu vou usar o banco C6. Tá? Isso é um exemplo. O que eu quero te dizer é, deixe nesse documento exatamente o que você vai fazer e exatamente aonde você vai fazer. O outro item que eu tenho ali, eu vou separar então, por exemplo, pego R$ 1.000, R$ 200 eu coloco no CDB e R$ 600 eu vou colocar em ações, eu vou investir em ações. Eu já deixo quais as regras que eu vou colocar, quais as empresas que eu vou investir e se tiver algum material que eu queira usar para o mês que vem, já que eu reviso esse material todos os meses, eu já deixo ali anotado. Então eu coloco ali, antes de investir no mês de agosto, revise isso aqui. E aí eu já tenho ali definido o que eu vou fazer.
E eu busco esse material e já pego esses R$ 600 e coloco lá na conta onde eu faço esse investimento em ações. Eu vou colocar lá no XP, no BTG, você vai fazer a mesma coisa, você vai usar isso da forma que você está habitual a fazer ou dentro do seu plano, tá? Mas eu já deixo ali anotado, essa parte importante, o que exatamente que eu vou fazer. E aí desses R$ 1.000, então 200 eu coloquei no CDB, 600 eu coloquei em ações, e por exemplo, como exemplo aqui, digamos que R$ 200 eu vou investir num título do Tesouro Direto. E eu defino lá qual título do Tesouro Direto que eu vou investir. Eu vou te dar aqui o exemplo, por exemplo, no título do Tesouro Direto IPCA+. Eu coloco lá o ano, acima de 2050. Então eu estou fazendo um provisionamento de 25 anos, um pouco mais, um pouco menos. Eu defino lá que eu vou investir no título mais próximo de 2050. Então eu também coloco. Às vezes, e já aconteceu muitas vezes, de eu colocar uma taxa mínima. Então se esse título tiver rentabilizando 7% ou mais, eu invisto. Se ele estiver rentabilizando menos de 7%, eu pego esse dinheiro e coloco num CDB de liquidez diária. Então eu também já defino essa regra aqui. Essa regra não é algo que eu vou fazer e nunca mais vou revisar, nunca mais vou ver. Não, eu defino ali para eu ter um norte, para todo mês eu ir seguindo ela, mas eu vou analisando. Então, esse é um fato bem simples. Nesse Tesouro IPCA+, que eu faço esse investimento, eu coloco ali, eu vou investir todos os meses, desde que essa taxa esteja acima de 6%. Acima de 6% é uma rentabilidade muito boa, né? 6% mais IPCA. É uma rentabilidade muito boa. Nos últimos meses, ele está normalmente acima de 6%. Mas eu defino a regra lá. Se tiver abaixo de 6%, eu vou pegar esse dinheiro e vou colocar no CDB XYZ do banco tal. Eu deixo lá essa regra. E se tiver acima, por exemplo, de 7%, eu pego lá até tantos valores desse CDB e coloco nesse título de IPCA. E o importante é que eu vou fazendo isso aos poucos, mês a mês. Eu não preciso correr, eu não preciso tentar buscar o tempo perdido, eu não preciso investir tudo em ações, eu não preciso investir tudo num CDB ou tudo num tesouro direto. Eu consigo definir esse meu plano. Tem gente que gosta de fazer coisas um pouco mais, entre aspas, arriscadas, investir lá num Bitcoin, investir em outras ações, umas small caps, ações mais arriscadas. Eu sugiro que define nesse documento essas regras. Faça o seu documento, faça o seu mapa. Isso vai te dar muita clareza do que fazer, tá? Eu converso com bastante gente, eu posso te garantir isso que quando eu explico essa forma de pensar, essa forma de se organizar, a pessoa tem até um alívio, porque realmente faz todo sentido. Eu consigo, todos os meses, pego esse material, implemento o que está nele, que foi algo que eu defini ou revisei no mês passado, atualizo ele para o próximo mês e sigo aquilo que eu planejei. Se chegar naquele próximo mês e você vê que não faz sentido algum daqueles itens, algum daquela regra, você vai lá e você adapta. Mas esse é um mapa interessante para você seguir. O outro ponto é que eu tenho como regra todo final do ano fazer uma revisão nesses investimentos, tanto em rentabilidade quanto em segurança, entender o que durante o ano eu consegui ter de rentabilidade, o que foi positivo, o que foi negativo. E aí todo final do ano eu faço ali uma revisão um pouquinho mais detalhada. Todos os meses eu reviso um pouquinho, mas no final do ano eu efetivamente entro lá nos investimentos, nas ações, nos títulos e dou uma olhadinha com mais calma como que está essa situação, como que eu posso talvez alocar alguma coisa ou mudar alguma coisa um pouco mais estratégica, mudar alguma coisa um pouco mais central. Durante os meses eu costumo revisar apenas e durante o ano eu costumo dar uma revisada um pouco mais geral. É algo muito simples, é um documento do Word ali, é simples de se seguir, não dá para ser algo muito complexo, isso eu também já percebi. Se for algo muito complexo, a gente tende a não seguir, a gente tende a não fazer. Eu vou deixar um print aqui de um que eu acabei de fazer como exemplo, mas se for algo muito complexo, a gente tende a não seguir, a gente tende a não conseguir todos os meses executar. Então tente simplificar. E com o tempo, com a sua evolução até de conhecimento, você pode
acrescentar mais regras ou mais investimentos que deixem um pouquinho mais complexo. Mas tente nesse momento fazer algo mais simples possível e começar com o básico. E depois você vai evoluindo. Se você acha que esse conteúdo te ajudou, curte aqui esse vídeo, segue aqui o meu canal. Eu estou me propondo a fazer esses vídeos para ajudar pessoas como eu, que são empreendedores e pensam lá na frente em se aposentar através de investimentos. Com os pés no chão, uma renda passiva dentro da sua capacidade financeira hoje. Se você tiver com 60, 70 anos essa mesma capacidade, isso já vai ser uma grande vitória para quem está empreendendo. E tem outros vídeos aqui no canal, ou quando acabar esse vídeo vai aparecer uma outra indicação aqui, que provavelmente você também vai gostar. E se você gostar, curte esse vídeo e me acompanha.